Olá, tudo bem? Aqui é o Luciano 20 e na aula de hoje eu vou dar a introdução sobre energia solar. Quando você veio fazer esse curso, falou com alguém que está fazendo um curso de energia solar, no mínimo alguém lembrou de um tipo de energia solar, que é o aquecimento solar. Só que a energia solar é muito mais do que isso, né? Energia solar é um termo que é referente à energia proveniente da luz ou né, do calor do Sol. E aí a gente utiliza várias tecnologias para converter essa energia que vem do Sol ao nosso favor. Então é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Para começar, vamos falar dos sistemas de aquecimento solar, que é o mais comum, né, que a gente vê por aí. Agora, também existem os outros tipos de sistemas que a gente vai aprofundar aqui, em especial no sistema fotovoltaico. Mas sobre o aquecimento solar, a gente conhece bastante aí, ou vê com mais frequência, o sistema de aquecimento solar de placas planas. Esse sistema ele funciona como um efeito estufa. São placas com vidro em cima e por dentro passa uma serpentina onde que a água vai passar por ali e esquentar. Ao esquentar, a gente utiliza no chuveiro, por exemplo, e traz uma grande economia para uma residência. Essa economia pode chegar de 40% a 50% tranquilamente numa residência. Existe um outro modelo de aquecimento solar para banho, que é o equipamento que é chamado tubo a vácuo. Esse equipamento funciona igual uma garrafa de café. O calor consegue ficar lá dentro, ele entra, né? E não consegue sair porque entre o tubo de vidro tem um vácuo e depois é o tubo que se passa ali o fluido, na grande maioria a própria água, né? Existe um tipo desse aquecedor de tubo a vácuo que é o heat pipe. Ele passa ali dentro um álcool que depois esquenta a água. Nesse tipo de equipamento, a temperatura consegue até passar dos 100 graus Celsius. Mas nesse caso, todo o equipamento vai funcionar a uma pressão mais elevada. Mas o que a gente precisa saber, por enquanto, é que esse tipo de tecnologia, que são as mais conhecidas aqui no Brasil, são utilizadas para esquentar a água do banho. A gente também tem um aquecimento de piscina, que a ideia é a mesma, é pegar o calor do sol e esquentar um fluido, no caso a água. O que a gente tem que ter ideia disso daqui, que isso também vai trazer economia para um determinado cliente. E aí a gente vai ver, aprofundar melhor sobre isso lá nas aulas de vendas, que a gente vai ter lá nos últimos tópicos desse treinamento. Por enquanto a gente precisa conhecer a tecnologia. Então, esse tipo de tecnologia vai pegar a luz do sol, o calor do sol e transformar em calor para esquentar um fluido, que no caso é a água. Só que existe um outro tipo de tecnologia também, que é os sistemas de usina termossolares ou heliotermoelétricas. A gente tem basicamente dois tipos. O de torre central, que nesse caso, pela imagem você consegue ver que a gente tem vários espelhos planos. E esses espelhos refletem a luz do sol em um único ponto focal que fica nessa torre no centro da usina. E lá nesse ponto, o calor é tão intenso que a temperatura quase chega aos 1000 graus Celsius. É muito quente. Como é que funciona isso? É basicamente aquilo que se faz em experiência de escola, onde que se pega uma lupa e queima folha seca só com os raios solares. A ideia é a mesma. Esse calor é concentrado nesse ponto focal que fica lá em cima da torre. Ele vai esquentar um fluido, um fluido que vai trocar calor com a água, e aí essa água vai virar um vapor superaquecido e tocar uma turbina para gerar eletricidade. Então, nesse processo, a gente tem duas transformações energéticas. A primeira é a luz, o calor do sol convertendo em calor nesse fluido,
e depois esse calor sendo convertido em eletricidade pela turbina, ok? Nessa ideia também a gente tem a tecnologia de concentrador parabólico. A ideia é a mesma, só que em vez de ser uma torre central, a gente utiliza espelhos parabólicos que concentram os raios solares nesse tubo que passa bem no ponto focal dessa parábola. O pessoal de exatas estuda isso na faculdade, lá em geometria analítica, que todos os raios refletidos ali, né, pela parábola que é de espelho, são refletidos em um único ponto focal, e onde passa esse tubo, que também é um tubo a vácuo, e dentro desse tubo a gente tem um fluido que está lá quase 1000 graus Celsius, que vai trocar calor com a água virar vapor, e aí vai tocar uma turbina. Então, são tecnologias que utilizam do calor para converter de forma, em etapas, vamos colocar assim, a luz do sol em eletricidade. Só que o foco do nosso treinamento são os sistemas solares fotovoltaicos, que é uma tecnologia que vai converter de forma direta a radiação solar. Para quem não conhece, o Mineirão, estádio que fica aqui em BH, foi o primeiro estádio a sediar uma Copa do Mundo com sistemas fotovoltaicos instalados. Ao redor de todas as aletas ali do Mineirão, a gente tem painéis fotovoltaicos instalados. Esse foi um projeto de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, e que foi testado justamente essa questão da forma circular desse projeto. Por quê? Porque aí a gente vai ter incidência solar com várias direções, várias posições. E aí, se você reparar bem nessa foto que eu estou colocando aqui, a gente tem sombreamento causado pelas aletas nos painéis fotovoltaicos. Mas isso a gente vai discutir mais à frente do nosso treinamento. O que eu quero colocar aqui para vocês é que a energia solar vai ser convertida pelo painel fotovoltaico de forma direta em eletricidade. E aí a gente pode dividir, nesse primeiro momento, essas usinas solares fotovoltaicas em dois tipos ou dois tamanhos. São as usinas de mini geração fotovoltaica e as usinas de micro geração fotovoltaica. Essas duas divisões estão dentro da geração distribuída. As usinas de mini geração são usinas maiores. Vale ressaltar que o Mineirão, apesar de ser uma usina de 1,4 MW, ele não está dentro da geração distribuída. Essa usina é uma usina da CEMIG, como uma termoelétrica, como uma hidrelétrica, que gera energia para a rede. Ela não está fazendo troca de créditos com a rede, ali com o relógio do Mineirão. Se ainda não fez sentido para você o que eu estou falando agora, não se preocupe, a gente vai tratar disso mais à frente. O que eu quero que você entenda nesse momento é que a gente converte a radiação solar em eletricidade de forma direta através da energia solar fotovoltaica ou do sistema solar fotovoltaico. Então, mini geração são usinas maiores e microgeração, que vai ser o grande foco desse treinamento, a gente vai discutir tudo de microgeração, são usinas menores, usinas que a gente usa nas nossas residências, nas nossas empresas, indústrias, pequenas indústrias. A ideia, o conceito que a gente vai discutir em microgeração vai ser tranquilamente utilizado em mini geração. O que muda é a escala. Em mini geração a gente tem que entender outros fatores também, como subestação, reforço de rede, outras coisas, mas em relação à tecnologia não vai interferir em nada. É luz, energia solar convertendo de forma direta em eletricidade. Beleza? Qualquer dúvida que tiver sobre essa aula, coloca aqui nos comentários aqui embaixo que a gente vai trocando ideia. Te vejo na próxima aula.